O Senhor ressuscitou, meu Deus, para os desesperançados. O Senhor ressuscitou, meu Deus, para todos aqueles que haviam perdido a esperança. Para todos aqueles, meu Pai, que haviam perdido a fé. O Senhor ressuscitou, meu Pai, para todos aqueles, meu Pai, que esperavam em Ti, que esperavam o cumprimento das Tuas promessas, meu Pai, o cumprimento, meu Deus, da Tua palavra, meu Pai. O Senhor ressuscitou, meu Deus, para trazer de volta a esperança daqueles que haviam perdido a esperança, meu Pai. E aqui, Senhor, nesse momento, meu Deus, nós estamos, Senhor, nesta manhã, meu Deus, para Te glorificar, meu Pai, para Te exaltar, meu Deus, de todo o coração, para exaltar, meu Pai, o Criador do céu e da terra, meu Deus. E nós sabemos, meu Deus, que Tu és a nossa esperança, que o Senhor é a esperança, meu Deus, da nossa vida, meu Pai. O Senhor é a esperança da nossa vida, Senhor. O Senhor é a esperança deste mundo tenebroso, deste mundo mau, meu Pai. O Senhor é a esperança daqueles que se encontram perdidos, meu Pai, sem rumo, sem direção. O Senhor é a esperança, meu Deus, daqueles que confiam em Ti, daqueles que acreditam, meu Pai, na Tua palavra e no Seu poder, meu Deus. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Fale para Deus, igreja, nesse momento, que você precisa dEle nesta hora. Fale para Deus neste momento que Ele é a sua esperança, que Ele é a esperança da sua vida, que Ele é a esperança da sua salvação, da vida eterna. Diga a Ele: Pai, Tu és a minha força, meu Deus, a força da minha vida. Diga a Ele: Tu és, meu Deus, a razão do meu viver. Diga a Ele: Tu és o motivo da minha vida, meu Pai, nesse momento. Diga para Deus, igreja, que você não pode viver sem Ele, sem a presença dEle, sem a misericórdia dEle. Diga a Ele: Pai, eu sei que o Senhor irá resgatar a minha vida, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, nós Te louvamos, Pai, nesse momento, meu Deus. Nós cremos que o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou para trazer de volta a esperança. O Senhor ressuscitou para trazer de volta, meu Deus, a esperança daqueles que estavam se sentindo durante 3 dias tão triste porque havia visto
E faz, Senhor, agora com que a tua palavra e a tua misericórdia, meu Pai, venha resplandecer sobre a vida de cada filho que aqui se encontra neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesse momento.
em nome de Jesus Cristo. Aqui
crucificado, momentos antes dele ser preso. Aqui no livro de Lucas 22, 22, a partir do versículo 39, diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em quê? Em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelho ele fazia o quê? Não entendi. Ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que fazia o que com Jesus? Que o confortava. Mas por que o confortava? Você imagina, por exemplo, o que se passa, por exemplo, na mente de uma pessoa que sabe que está se aproximando do momento da sua o quê? Morte. Por exemplo, uma pessoa que ela está enferma no hospital. Eu acredito que a pior notícia que o ser humano ele pode receber na vida dele é aquela: ó, o que os médicos poderiam fazer já foi o que? Não tem mais jeito, porque os médicos eles só podem ir até onde a sabedoria humana leva eles a chegar. Chega um certo momento que dali para frente é só entre a pessoa e quem? A pessoa e Deus. Jesus ele não foi desenganado pelos homens por doença alguma, mas Jesus ele tinha a ciência ou a consciência de que ele iria morrer. Ou seja, ele passaria pelo processo da morte. Ele sabia que ele iria ressuscitar, mas o mais dolorido, que ele não sabia como era o processo do que? Da morte. Porque, por exemplo, quem é que não tem a curiosidade de saber o que é a vida depois da morte? O que acontece com o homem após a morte? E horas antes de Jesus ele ser preso, ele foi para o monte orar com os seus discípulos, mas ele estava tão agoniado, tão desesperado, tão assim aflito, com que ele sabia que ele estava para viver uma das maiores experiências da sua vida, mas o maior medo de Jesus naquele momento era o quê? Quando ele fez a oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele quis dizer? Ele estava disposto a obedecer a ordem de quem? De Deus, mas o medo dele era: será que eu vou suportar tudo isso? Não chega, por exemplo, certos momentos de lutas da vida do homem que ele mesmo se pergunta, e olha que a nossa dor não é comparada nem um terço assim da dor que Jesus ele estava o quê? Sentindo naquele momento.
se possível for, passa de mim este cálice. Ou seja, se o Senhor vê que eu não vou suportar, o Senhor coloca outro. Só que Jesus, ele era o cordeiro do sacrifício. Era necessário que ele morresse para que fôssemos salvos e livres também. Tudo isso através do sangue dele derramado aonde? Na cruz do Calvário. E aí, em resposta à oração de Jesus, no versículo 43 novamente, então lhe apareceu quem? Um anjo do céu, que fazia o que com Jesus? Que confortava ele. Tipo, a resposta de Deus para Jesus não foi substituir ele por ninguém, mas foi com que ele recebesse o consolo ou o conforto de um anjo. O conforto de um anjo que o consolava na medida que ele sentia dores, angústias, aflições, desespero. E Jesus, ele era a esperança, aliás, ele era a única esperança da humanidade, não existia outra. Jesus, ele era o único, ele era a esperança da humanidade. E diz mais assim: e estando em agonia, ele estava em quê? Em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de quê? De sangue, caindo sobre aonde? Quer dizer, a aflição que ele estava era tão grande que o suor dele se tornou como gotas de quê? De sangue. Você já sentiu algum tipo de medo, de aflição, que você chega a suar no momento? Ou não? É a pessoa que, por exemplo, se ela vai fazer cirurgia, ela tem medo. Eu lembro que quando eu fui viajar de avião a primeira vez, eu suava igual um condenado, porque tinha um medo danado de andar de avião. E quando o avião subia, a camisa suava de um jeito, né? Porque estava calor dentro do avião, mas o medo era grande. E todos nós passamos por um processo como esse. E só o medo te faz suar, mesmo você em um lugar frio. Mas existem situações que lhe causam medo. Veja então que Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, momentos antes dele morrer, a agonia dele era tão grande, mas tão grande, que o suor dele se tornou como gotas de quê? De sangue. Era o medo dele não suportar tudo aquilo que ele sabia que ele iria passar. E diz mais: e disse-lhes, por que estáis? Versículo 45, levantando-se da oração, foi ter com quem? Com os discípulos. E os achou fazendo o quê? Dormindo. A preocupação dos discípulos era a mesma de Jesus? Sim ou não? Não. A agonia dos discípulos era a mesma de Jesus? Sim ou não? Quando você sente dor, medo, você
por que estáis dormindo? Levantai-vos e fazei o quê? E orai, para que não entreis em quê? Em tentação. No versículo 47, que Jesus ele foi preso, diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de quem? Vamos ler, gente? Aproximou-se de quem? Para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho de quem? Filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha o quê? Direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, fez o quê? Curou. Quem que cortou a orelha de um homem? O Pedro. Mas o mais interessante dessa mensagem é que alguém pode condenar Pedro pelo fato de Pedro ter cortado a orelha do soldado, mas a intenção de Pedro ela não foi das piores, porque a intenção de Pedro, quando cortou a orelha daquele soldado, foi defender Jesus deles. Só que era mais ou menos assim: era defender Jesus do indefensável. É quando nós tentamos defender alguém que não adianta aquela pessoa ser defendida, porque aquele é o destino dela, porque aquilo é o que ela tem que passar. Ou seja, ninguém precisaria defender Jesus, porque o destino de Jesus era ser preso, padecesse, ele fosse crucificado e o quê? E morresse, e ninguém poderia mudar isso. Só que aquele homem que teve a orelha cortada foi um homem, um soldado chamado Malco. Malco, ele tinha um sonho de se tornar sacerdote. Malco, ele simplesmente estava fazendo aquilo que ele foi ordenado que ele o quê? Fizesse. E o maior sonho daquele homem era se tornar um sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote, e o sonho dele era ser sacerdote. Só que sem a orelha ele não conseguiria realizar o sonho dele. Ou seja, quando Pedro cortou a orelha de Malco, tipo assim, acabou a esperança dele se tornar um sacerdote. E Deus sabia disso. Deus conhecia o coração daquele homem. Por exemplo, Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele sabe dos nossos sonhos. Ele conhece os desejos que há dentro do nosso coração. E Deus, ele sabendo do coração de Malco, Jesus repreendeu a Pedro, porque aquela não era para ser a atitude correta que Pedro ele deveria tomar, mas Pedro ele foi aquele discípulo de Jesus impulsivo. Ele agia no impulso, e por impulso ele cortou a orelha do soldado. E quando Jesus ele pegou a orelha do soldado e colocou de volta no
Assim como o sonho de Deus, o desejo de Deus, era de salvar a humanidade, entregando a vida do seu próprio Filho na cruz do Calvário, ninguém poderia interferir no sacrifício de Jesus. Por mais que existiam pessoas que tentassem ir contra a palavra de Jesus, que tentassem defender Jesus, mas aquele era o destino de Jesus e ninguém poderia ir contra o destino. E aí, se você passar um pouquinho à frente, vai lá no capítulo 24. Amém? Lucas 24, 13. A partir do versículo 19, a partir do versículo 18, diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que, tendo estado aonde? Em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou quais, e explicaram o que aconteceu com quem? Com Jesus, o Nazareno, que era, olha as palavras desses discípulos, e o que era, quer dizer, tudo que era, porque não é porque não é mais, deixou de ser. Era, observa essa palavra, era, olha quantas vezes ele diz essa palavra. Ele era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado ao quê? A morte, o crucificaram. Ora, nós o quê? Esperávamos. Quem esperava porque não espera? Ou seja, aqui já é a segunda vez que eles mostram e demonstram que eles haviam perdido o quê? A esperança. Que fosse, nós esperávamos que fosse, e o quê? Que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele o que? Vive. Vamos entender? Quer dizer, aqui já era um domingo de manhã, como esse, por exemplo. Já era domingo. Jesus ressuscitou que dia? Domingo pela manhã.
pior, caminhando desesperançados, porque o sonho que eles tinham, porque qual era o sonho deles? Que Jesus era o Filho de Deus e que Ele havia de redimir a Israel de todo pecado. Era como na época da nossa infância, quando você assistia aqueles desenhos animados e os super-heróis morriam. Você já assistiu uma série assim? Já, tipo Jiraiya, Gigão, essas coisas assim antigamente. Quando morria o super-herói, dava uma tristeza, mas a gente sabia que tinha continuidade, que ele iria reviver novamente. Então, o povo na época em que Jesus ele viveu, eles tinham a esperança dentro deles de que Jesus era o super-herói, o Salvador. Só que como eles viram Jesus ser crucificado e morreu naquele momento, morreu a esperança de muitas pessoas. A esperança deles havia acabado também. E é exatamente isso que esses dois discípulos eles demonstram, que a esperança deles havia terminado. Só que eles não entenderam que quem estava caminhando com eles era quem? Era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus que estava caminhando e conversando com eles. Só que os olhos dele, a Bíblia diz que os olhos deles, de ambos os dois, estavam meio que impedidos de o reconhecer. A esperança de muitas pessoas e o sonho de muitas pessoas estão assim, como a esperança daqueles discípulos, sem esperança, sem sonho. Muitas pessoas elas vivem no mundo como se Deus ele não existisse, como se Deus ele tivesse morto. Muitas pessoas elas vivem como se Jesus ainda estivesse morto e pendurado aonde? Na cruz. Aquela pessoa, por exemplo, que ela tem uma imagem de um Jesus na cruz, pendurado, para ela Jesus ainda está ali, mas a verdade é que a cruz ela está vazia. Jesus não está mais aqui. Por que não está? Porque ele ressuscitou. E o que muitas pessoas elas precisam é acreditar nisso, que Jesus ele não está morto, mas que Jesus ele está vivo e ele vive no nosso coração, ele vive na nossa vida, ele vive para realizar os nossos sonhos, ele vive para satisfazer os desejos do nosso coração, ele vive para realizar os nossos sonhos. E nisso então que eles estavam caminhando, fez menção de Jesus passar adiante, mas eles pararam e disseram assim: entra, descansa e amanhã você segue viagem. Quer dizer, eles foram hospitaleiros, mal sabendo eles que eles iriam hospedar na casa deles a quem? Jesus, aquele que havia morrido, mas que havia ressuscitado dentre os mortos. Aí quando eles chegaram dentro de casa, diz aqui, olha, versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção
passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram o quê? Os olhos, e o reconheceu, e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua o quê? Da sua presença. Quer dizer, os olhos deles se abriram quando eles comeram do quê? Do pão. Aí você imagina que eles pensaram: nossa, nós estávamos andando com Jesus e a gente não conseguiu o quê? Enxergar. E assim os olhos de muitas pessoas estão meio que impedidos de ver Jesus, de enxergar que Jesus não está morto, mas Jesus ele está vivo e reina dentro do seu